Peço que você se esforce para ouvir a palavra do Senhor, assim como eu vou me esforçar a pregá-la a vocês. Vamos ler o texto. João 15, do versículo 1 em diante. Já deixe o texto falar ao seu coração. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Vamos orar. Senhor Deus, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Estamos ansiosos para ouvir a Tua palavra. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor guarde os meus lábios do engano e que seja apresentada à igreja, Senhor, uma palavra fiel e pura, Senhor, vinda de Ti,
Eu peço também, ó Deus, que os segredos dos corações sejam revelados aqui, Senhor, para a tua glória, para a honra de Jesus Cristo, no poder do Espírito. Amém. Irmão, João, ele já começa essa parte, que para nós foi dividido em capítulo, que é o capítulo 15. Ele começa chamando Jesus de a videira verdadeira, ou relatando o que Jesus falou de si mesmo. Ele diz aqui que Jesus estava no meio deles e disse: eu sou a videira verdadeira. João sabe que tem algo proposital nessa frase. João sabe que Jesus não está jogando palavras ao vento. João sabe muito bem, conhecendo a teologia do Antigo Testamento, que a videira conhecida é Israel. Israel era conhecido como a videira no Antigo Testamento, mas Israel não deu o fruto que deveria dar. Alguns estudiosos chamam Israel de apóstata. Era a videira que o Senhor cultivou, que o Senhor cuidou, que colocou muros. Mas Israel não produziu o fruto que deveria produzir. Homens vieram, esmagaram, pisotearam aquela videira, aquela árvore formosa que o Senhor preparou. Então Cristo agora aqui no versículo 1 do capítulo 15, ele está dizendo: a videira verdadeira sou eu. Ele não está simplesmente olhando para uma árvore e dizendo: está vendo aquela árvore? Eu sou aquela árvore. Não, tem todo um porquê aqui. Se a gente abrir a nossa Bíblia no Salmo 80 agora, a gente já começa a entender um pouquinho mais do que significa o termo videira na boca de Jesus Cristo. Olha o versículo 7 do Salmo 80 em diante. Está sendo projetado aqui na frente. Diz assim: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. O termo filho do homem aparece logo no Salmo que fala da videira. E quando Cristo fala, eu sou a videira verdadeira, a gente analisa de forma teológica esse termo no Antigo Testamento e chega à seguinte conclusão: Israel era uma videira, mas não era a videira, era um tipo de videira na linguagem mais teológica. Na verdade, aquilo apontava para a videira verdadeira que um dia viria e jamais seria pisoteada, jamais seria chamada de lixo. Seria uma videira formosa que daria frutos. E Cristo está dizendo, a videira verdadeira não é a nação de Israel, não é o povo de Israel, a videira sou eu. Repara, João, o apóstolo, como um bom judeu, ele poderia muito bem dizer, a videira é Israel, eu sou judeu, eu estou na verdade, os gentios estão na mentira. Mas ele aprendeu de Jesus dizendo, não é Israel. A videira é Cristo, em Cristo estão todos os judeus que creram nele, todos os gentios que creram nele. Aqui vai a diferença daquilo que eu creio para até mesmo de alguns irmãos, alguns cristãos, irmãos na fé, que creem que Deus tem dois povos, Israel é um povo e a igreja é um outro povo.
Eu não vejo isso nas Escrituras. Eu vejo nas Escrituras que o povo de Deus é aquele que crê em Cristo Jesus. O judeu que não crê em Cristo não é povo. Ele está fora da videira. E João está aqui sendo enfático. A videira é Cristo, não é Israel. Eu lembro que eu tive um professor que ele era judeu, ele dizia assim: nós somos oliveira, vocês não. Então, pé no chão, nós judeus somos as oliveiras. Ainda aquele orgulho um pouco judaico. Mas quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que o Senhor fez um povo só dos dois. João, ele é judeu, mas ele tem fé em Cristo, então está na videira. Eu sou gentil, nascido no Brasil, mas tenho fé em Cristo, eu estou na videira. Você também, onde nasceu, não importa. Nasceu pobre, numa casa humilde, num lugar humilde, num bairro humilde, não importa. Se você tem fé em Cristo, você está na videira. Você não tem aquela pompa de Israel naquela época, o templo, os fariseus e tudo mais. Mas você tem Cristo Jesus, que afirma: eu sou a videira verdadeira. É um enfrentamento a alguns pensamentos daquele povo na época. E ele diz: e meu pai é o agricultor. Olha, Jesus é a videira, Deus o Pai é o agricultor. Ele vai cuidar dos ramos dessa videira. Olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. É uma mensagem que pode ser terrível para alguns e bênção para outros. Porque nessa videira aqui, o ramo que está nele e não dá fruto, o agricultor vem e corta. Ele tira esse ramo da videira. Essa videira nunca vai ser chamada de lixo. Nessa videira os javalis não virão e não destruirão as cercas dela. Alguns ramos serão cortados dessa videira. E aqueles que dão fruto, o agricultor vem e poda. Ele limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Olha a revelação agora no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Pensa comigo, o agricultor está podando, limpando a videira, limpando, na verdade, os ramos que dão fruto. Ele está cuidando, podando, limpando esses ramos. A minha pergunta para o texto é a seguinte: qual é o meio pelo qual o agricultor poda o ramo? Qual é o meio que o agricultor, que é Deus Pai, usa para limpar a sua vida e a minha vida? Eu sei que alguns estudiosos dizem assim: olha, a gente não pode confundir a obra do Filho e a obra do Pai aqui. Porque no versículo 3, Jesus deixa bem claro: vocês estão limpos pela palavra. Alguns vão crer, a palavra é só o ato inicial da limpeza. Os outros meios de limpeza ficam com o agricultor, para não confundir a obra do Filho e a obra do Pai. Não é assim que eu penso. Eu penso que o meio pelo qual o agricultor poda os ramos que dão fruto é por meio da palavra. Lá na frente a gente vai ver Jesus dizendo: olha, tudo aquilo que eu ouvir do meu Pai, que eu ouvi, que é o agricultor, eu ouvi dele, eu tenho revelado a vocês, que é a palavra. Eu aprendi de meu Pai e eu tenho ensinado a vocês. De alguma forma, o Pai limpa os ramos pela palavra que está saindo da boca do Filho. É o meio pelo qual ele poda, ele limpa você. A palavra é pregada semana após semana na igreja, é a palavra de Cristo. E ao mesmo tempo, é a palavra do Pai. Então pense comigo. Se você está em Cristo e você não gosta da palavra, não gosta da pregação da palavra,
você não quer ser podado. O meio pelo qual o Pai poda o crente, que dá fruto, é pela pregação da palavra. Eu estava vendo uma polêmica que surgiu nessa semana, de um pregador que foi pregar numa conferência jovem, num outro estado, não no nosso estado, em outro estado. Ele foi pregar na conferência jovem e era toda uma festa preparada para os jovens. Uma baita festa preparada para os jovens, todo mundo feliz. Eu creio que tinha coral, com certeza, o coral estava ali, as bandas estavam ali, muitas programações, talvez teatro, muita coisa, peças, tudo preparado para os jovens. E foi uma festa. E o pregador sentado e a confraternização prosseguindo. E faltando 5 minutos para acabar a conferência dos jovens, chamaram o pregador da palavra, que eu o conheço, não é meu amigo, eu o conheço, ele não me conhece, eu o conheço, não é meu amigo. Ele foi pregar a palavra, quando ele tomou o púlpito, ele disse: agradeço a minha oportunidade, amém. E saiu. O meio pelo qual Deus limpa o ramo não é com essas parafernálias que servem a Ele, tem o seu lugar quando tudo coopera para o bem da palavra. Quantas vezes eu já conversei com os líderes de louvor da igreja e disse assim: se vocês forem mal, eu terei um grande esforço para pregar. Vocês precisam preparar o coração deles para que quando eu subir para pregar, seja mais fácil para mim. Então, se vocês não forem bem, a palavra pode sofrer com isso. Comecem amolecendo os corações, aí sim a gente está encontrando lugar para tudo isso. Eu gosto do coral, eu acho lindo o coral, mas se canta 15 louvores numa confraternização, tem algo errado. A Bíblia é bem clara, não é por esse meio que o agricultor poda você, que ele limpa você. Agora, se você chega no evento feliz porque tem todas essas programações, tudo isso, e você não espera pela palavra, você não quer ser podado. Quando eu entendo que Ele limpa a minha vida pela palavra, todo o meu anseio é: fala comigo, ó Deus. Me dá ouvidos para ouvir, que eu seja receptível. É um termo que eu uso, já usei aqui nesse púlpito, que eu tenho uma alma aconselhável. Uma alma dócil para ouvir repreensões, exortações por meio da palavra. Então, irmãos, lendo esse texto aqui, eu vejo que eu sou limpo pela palavra. Não menospreze isso, não. O texto está bem claro, tem uma videira, ela é verdadeira, tem um agricultor, ele está cortando e está podando. Fiquem felizes pela palavra. Agora eu vou citar de um amigo meu que estava também num culto de uma festividade, e estava ele e um filho dele de 10 anos, ele foi chamado para pregar, e agoniado, porque canta um, canta outro e ninguém o chama. Canta um, canta outro e ninguém o chama. E um dá o testemunho, o outro fala e ninguém o chama. Quando deu 10h20 da noite, chamaram para ele. E o filho dele dizendo: pai, não vai pregar não? Pai, não vai pregar não? Ele: calma, filho. Pai, não vai pregar não? Acredito que o menino já queria ir embora. Doido para o pai pregar para acabar o culto, provavelmente. Ou não, de repente ele gosta. E ele pregou pouco tempo, mas pregou. Eu não sei qual seria a minha atitude num evento desse. Eu não sei se eu chegaria lá e dissesse: tem mais alguém para cantar? Tem mais alguém para se apresentar? Porque 5 minutos eu não vou pregar. Eles precisam ser disciplinados para não cometerem mais este erro. Zelem pela palavra. Irmãos, vocês precisam acreditar no que a Bíblia diz. Vocês precisam acreditar no poder da palavra. Muitos dos erros que acontecem nesses eventos é isso. As pessoas não acreditam que a palavra transforma.
Não acreditam, elas acreditam em outros meios, mas não acreditam. Só da boca para fora, mas no coração não acredita que a palavra limpa, que a palavra salva, que a palavra cura. Não acreditam no coração. É da boca para fora. Eu aprendo com isso aqui. Tornem também a casa de vocês um ambiente da palavra. Façam as pessoas da sua família ouvirem boa palavra. Ensine eles a isso, porque eu sei que isso salvará a alma deles. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Apóstolo Pedro. Isso é uma verdade, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O cristão não é autônomo. Nós precisamos de Cristo o tempo todo. Ele é a fonte da minha energia. Ele é a fonte da sua energia. Você só tem essa energia porque você está na videira. A vida que vem para os ramos está vindo da videira. O texto é bem claro: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa palavra precisa estar falando aos meus ouvidos sempre. A soberba não pode chegar ao coração. E talvez seja por isso que às vezes Deus age de forma estranha com a gente. Diz assim: Senhor, como que aquela vida, ó Deus, eu consegui restaurar, me senti orgulhoso. Eu falei como se tivesse algo pulsando na minha veia. Eu falei como se minha alma estivesse ardendo, como se sentisse a vida saindo de mim, Senhor. E eu pude ver o resultado. Mas por que com a outra alma não é a mesma coisa, Senhor? Porque não é igual, ó Deus. Eu sei que é para a gente não se ensoberbecer, porque eu sei que a força está em Cristo. Você não pode fazer nada sem Ele. Não há lugar para o orgulho e a soberba no coração de um cristão verdadeiro. Eu não estou falando daquele que é cortado, não. Eu estou falando daquele que é podado. Tem algo passando pela alma dele que não vem dele, vem de Jesus. Ele é ativo, ele é vivo, ele é a energia da igreja. Creiam nisso, irmãos. Creia nisso de todo o coração, que a energia que vem de ti, vem de Cristo. Ou, na verdade, que sai de ti, vem de Cristo. Isso é bem claro. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu lembro até mesmo do que está escrito lá em Judas. Pois até mesmo o arcanjo Miguel, quando estava contendendo com Satanás diante do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar palavra de maldição contra o diabo. Mas o arcanjo Miguel disse: que o Senhor te repreenda. Por tantas outras vezes eu me senti também fraco. Eu me senti como se não tivesse energia alguma dentro de mim. E que não tivesse nenhum poder pulsando mais em mim. E fui surpreendido pelo agir da graça de Deus. Quando eu clamei pela palavra do Senhor e pelo nome do Senhor, aquilo que minha alma não esperava que acontecesse, aconteceu. E eu pude ver: não sou eu, Senhor. Não sou eu. Quantas vezes eu me senti forte, me senti até mesmo um pouco orgulhoso, e quando eu fui atuar, nada, não fluía nada. E tantos outros testemunhos que eu não quero entrar em detalhe aqui, porque eu não vim falar de mim, que eu dizia: Senhor, não vai sair nenhuma força de mim, ó Deus, mas é em teu nome. E acontecia, no nome dele. Assim, que força é essa que vem mesmo sem eu sentir?
E às vezes, quando eu sinto, parece que eu não tenho. E eu entendo que é para eu depender dele e não da minha força, não da minha eloquência, não da minha sabedoria, não pelos meus estudos, mas pela força que vem da videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você não tem Cristo, não se meta nos negócios que só quem tem Cristo pode fazer. Se você não está na videira, se Cristo não está em você, não haja como se estivesse. É melhor assumir com honestidade: aqui eu não me meto, porque eu não estou nele, ele não está em mim. Aí você se arrepende dos seus pecados e vem a Cristo e prove do poder que vem da videira. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, é nada. Cada oração, irmãos, cada leitura da palavra, clame pela graça de Jesus. Eu gosto muito daquele louvor que diz assim: dá-me mais graça, Senhor, do grupo Logos, dá-me mais graça. É um louvor lindo. Ao pregar para alguém, diga: Senhor Jesus, dá-me tua graça. Eu tenho alguns costumes que eu não quero perder nunca na minha vida. Eu já pude compartilhar com alguns irmãos em Cristo Jesus, principalmente aqueles que se sentem chamados a pregar o Evangelho. No momento final, a hora que eu já tenho que sair de casa para vir à igreja ou fazer qualquer coisa relacionada à obra de Cristo, com as mãos ainda na maçaneta da porta, eu abaixo a minha cabeça e digo: me dá graça, Senhor. Senhor Jesus, me dá graça. E eu vou e saio. Atos simples, mas é que eu me coloco no lugar, porque eu sei que sem Cristo eu não posso fazer nada. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha, tem algumas vertentes sobre isso aqui, irmãos. Porque se a gente voltar os nossos olhos lá para o versículo 2, que diz assim: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. A palavra grega aqui para cortar também pode significar reerguer. Olha o problema. A mesma palavra que significa cortar também pode significar reerguer. Aí alguns têm a visão desse texto do seguinte, que na verdade o agricultor não está cortando o ramo. O que seria ruim, né? Imagine ser cortado da videira por não dar fruto. Então eles vão dizer: olha, a palavra aqui também pode ser reerguer. Na verdade, aqueles que cuidam de videira tinham o costume de pegar aqueles ramos que cresciam para baixo. E é possível crescer para baixo, não pense em um anão. Não, crescer para baixo, pense num ramo que está esticando, mas ele está esticando para o chão. Agora você consegue compreender que tem como crescer para baixo, que não é contradição. O ramo vai crescendo, mas ele vai crescendo para o chão, para baixo. E aí ele se junta com a lama. Ele se junta com o pó da terra. O ramo está sujo. Alguns intérpretes vão dizer: olha, é a vida de pecado que o crente cometeu. Ele caiu em pecado, ele se sujou, ele está na lama. Aí o agricultor vem, por essa palavra cortar também significar reerguer, ele pega o ramo que está caído, levanta, amarra no ramo que está de pé, para usar essa linguagem, que está crescendo para cima, para que ele então venha ganhando força e comece a frutificar. Olha, eu não consigo crer e ver dessa forma. Eu acho que a nossa tradução está certa, a palavra é cortar mesmo aqui. E o versículo 6 faz todo sentido, porque o agricultor não está fazendo isso com um ramo que não dá fruto. Ele não está amarrando a outro ramo. O versículo 6 é bem claro: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aí vem uma outra discussão: como pode alguém estar em Cristo e ser cortado?
principalmente para nós batistas, que acreditamos na preservação dos santos. Como pode alguém estar em Cristo e ser cortado? É por isso que alguns resolveram defender essa ideia de que a palavra cortar também significa reerguer, porque eles não conseguem enxergar, não é possível estar em Cristo e ser cortado. Aí outros exegetas vão dizer, olha, tentem imaginar Jesus falando, o corpo apostólico ali em volta dele, ele se colocando como a videira, os apóstolos e os discípulos ouvindo ele falar. Qual é a lógica? Eles sabem que são os ramos. É como se Jesus estivesse falando e também, de alguma forma, mostrando exteriormente o que são os ramos. É todo aquele que pensa que está em mim, humanamente falando. Eu sei que o texto ele fala todo aquele que está em mim, na videira, mesmo. E alguns estudiosos dizem, olha, lembrem-se que estamos no capítulo 15. Lembrem-se que no capítulo 13, ele prediz que será traído por um daqueles que estavam nele ali. Estava no colégio apostólico. Ele não está falando daquele que foi lavado e remido e se converteu de todo o coração. Mas ele está falando daquele que está ali, daqueles que estão em volta nele. Ele está orientando, exortando. Olha, se está em mim e não dá fruto, será cortado. No capítulo 13, ele fala de Judas. Quase Pedro entra aí, porque no capítulo 13 ele ainda prediz que Pedro o negará. E Pedro só não sucumbiu porque ele intercedeu por Pedro. Aí se a gente virar a nossa página e ler o capítulo 17, a gente vai ver também ele intercedendo pelos deles, ele pedindo proteção para os deles, e ele dizendo no versículo 12, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aí alguns exegetas vão dizer, olha, ninguém que é de verdade regenerado, que nasceu de novo, não pode cair da graça. Ninguém que nasceu de novo verdadeiramente cai da graça. Deus não tem um leak paper na mão, irmãos. Escreve o nome no livro da vida. Aí o cara vai e cai, ele vai e pega o leak paper celestial e passa. Ele não sabia? Se ele sabia, por que escreveu? Ele não escreve nome no livro da vida para depois tirá-lo. É necessário a gente olhar e ver Jesus pregando e rodeado dos seus apóstolos. Ele sendo a videira, os seus discípulos ali, estando nele. Como a gente vê nas igrejas cheias de pessoas que a gente pode dizer, olha, vocês estão em Cristo, cuidado. Não se desviem. Porque eu sei que tem algumas igrejas que, por crer na preservação dos santos, prega tudo de forma errada. Diz assim, não tem problema você viver no pecado, porque você já está salvo. Não tem problema, porque você de forma alguma será cortado. Você já creu em Cristo, você aceitou Jesus como suficiente Salvador, pode viver da forma que quiser. Olha, sua vida está assim, mas pode descansar, fique em paz. Você está salvo e pronto. Eu aprendi com grandes teólogos, existem ameaças nas Escrituras. Cuidado. Cuidado. E esse texto é uma delas. Se você julga que está de pé, que está em Cristo, cuidado. Isso serve de orientação para nós. Os próprios apóstolos, quando Jesus disse que um deles iria até eles, ficaram perguntando, quem é? Quem é? Quem é? Todos ficaram aterrorizados. Cuidado, irmãos. Eu não quero que nenhum de vocês seja cortado. Nenhum de vocês. Eu espero de todo o coração que todos nós estejamos naquele grande dia com Cristo. Inclusive eu. Eu preciso vigiar, vocês também, irmãos. É uma palavra dura aqui.
esses ramos são lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim. Olha, é uma condicional. Se vocês permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Dr. Martin Lloyd Jones, um dos grandes pastores do século XX, combateu muitos pastores que defendiam essa tese. Viva como está, você está salvo. Não se preocupe com o pecado de hoje, nem com o pecado de ontem, nem com o pecado de amanhã, você está salvo. E o Martin Lloyd Jones, que defendia a preservação dos santos como a gente defende dos regenerados, ele diz assim, olha, não há nada na Escritura que diz assim, Deus dizendo, olha meu filho, não resista ao diabo não, deixa que eu resisto, fique como estás. Olha meu filho, não guarde a sua língua não, deixa que eu guardo a minha, ou deixa que eu guarde a sua para você. Como é que a gente lida com esses textos? Eles estão na mesma Escritura. Eu sei que o Senhor, em última instância, nos guarda, mas o que eu faço com os textos que Deus diz, resista ao diabo, é para você resistir. Resista e ele fugirá de vocês, Tiago diz. E agora? Repare, não é Deus dizendo, eu resisto por vocês, não é. É Deus dizendo, resista ao diabo. Pedro dizendo, vigiem, estejam alertas, porque o diabo anda como redor, rugindo como leão, vigiem. E Pedro diz, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Ele dizendo para Timóteo, Paulo dizendo, fuja das paixões. Não é Deus dizendo, deixa que eu fujo para você, fuja das paixões. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Pedir aqui é oração. Aí surge uma pergunta do texto, pastor, o senhor falou dos frutos, o senhor falou da poda, do corte, mas o que são esses frutos? O que são esses frutos? Eu sei que a gente pode dizer, olha, o fruto aqui é o amor, é a temperança. É fácil dizer isso. Mas o texto já vai dizer aqui que tem oração no texto. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Parece que os frutos aqui também vêm por meio da oração. Alguns vão dizer, os frutos são as almas, tudo bem, mas o que o texto fala sobre isso? Os frutos vêm por meio da oração, e é para a glória de Deus Pai, como diz no versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Já vamos voltar na causa dos frutos. Repare, você se sentiria motivado em saber que os frutos que vêm da sua vida é para a glória de Deus? Ou você, ao descobrir isso, pararia? Você se sente motivado em saber que o que vem da sua vida, o fruto gerado de você, que é um ramo, é para a glória de Deus Pai? Isso te paralisa ou te motiva? Pastor, eu pensei que era para a minha glória. Eu pensei que era para a minha glória, mas é para a glória de Deus Pai? Então eu não quero. A gente vive nessa geração, né? É tudo para mim. É tudo para o meu bem-estar, para o meu ego. Não é nada para Deus, é tudo para mim, é para minha satisfação. É essa geração. Como pregar a essa geração que nós devemos viver para a glória de Deus? Como? É que eu já falei para vocês, é uma geração insubmissa. Não respeita autoridades, não se submetem a nada, nem a Deus.
Como dizer a essa geração que é um prazer o Pai ser glorificado em nós? Isso nos dá alegria de poder orar e dizer: Senhor, eu só sou feliz porque o Senhor está na minha vida. De você poder ter essa convicção: eu só tenho um sorriso no rosto porque eu tenho Deus. Eu não conseguiria ser feliz não crendo em nada, irmãos. Eu não estou dizendo que eu uso a crença só para sorrir, não. Eu descobri a verdade. Eu descobri quem é o meu Deus. Eu descobri quem me levou ao meu Deus e pelo que Ele me levou. E hoje eu posso dizer: eu encontrei um motivo para sorrir. Para acordar todos os dias sabendo que eu vivo para a glória de Deus. Por isso que no versículo 8 está escrito: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se Deus vai ser glorificado em eu dar ou você dar muito fruto, que a gente dê muito fruto, que Ele receba toda a glória. Você pode dizer um amém? Saiu fraco, né? Que a gente dê muito fruto e Ele receba a glória. Mas pastor, você não vai brilhar e nem eu vamos brilhar. O holofote não está em nós. Não, irmãos. Está nele. Está nele. A Ele seja a honra e a glória e o louvor. E assim serão meus discípulos. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amo. Permaneçam no meu amor. E aqui eu queria ler o que um grande exegeta canadense, J. Carso, fala sobre os frutos. Ele diz assim: há uma considerável discussão sobre a natureza do fruto, que é mencionado, fruto, e afirmam: é a obediência, ou os novos convertidos, ou o amor, ou o caráter cristão. E o Carson diz: essas interpretações são reducionistas. O propósito dos ramos é produzir muito fruto. Esse é o propósito, muito. No entanto, os próximos versículos mostram que esse fruto é consequência da oração em nome de Jesus. E é a própria glória do Pai. Isso sugere que o fruto, na metáfora da videira, representa tudo que é produto de oração efetiva em nome de Jesus, incluindo a obediência aos mandamentos dele, a experiência da alegria de Cristo, como antes em relação à sua paz, o amor de uns pelos outros e o testemunho diante do mundo. Esse fruto não é nada menos que o resultado da perseverante dependência da videira, dirigida pela fé, abarcando toda a vida do crente e o produto de seu testemunho. Tudo que é fruto da oração em nome de Jesus Cristo é fruto aqui no texto. O amor aos mandamentos que está aqui é fruto. O amar a Deus aqui é fruto. Não é necessariamente consertar muitas coisas na igreja, não necessariamente, mas se é feito com amor, amém. É tudo que vem por meio da oração. É tudo que vem por meio do amor em Cristo, a obediência aos mandamentos. Olha o versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. É um dos frutos. Dar muito fruto é por meio da oração, amar e obedecer os mandamentos de Deus. Por essa alguns não esperavam. Quando a gente fala de fruto, a gente pensa em muitas coisas. Versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Também é o fruto. Cristo não é triste, irmãos. Eu sei que quando a gente lê sobre homens de dores, a gente imagina Cristo com aquela cara deprimida sempre, né? Um homem que não ri.
não dá gargalhada, ele é sempre turrão com os seus discípulos, é a imagem de muitos cristãos. Você sabia que Cristo sempre foi alegre? É claro que ninguém ri pregado numa cruz, não é isso que eu estou dizendo. Mas a vida dele com os apóstolos, você acha que não tinha uma risada? Uma gargalhada? Eu vi um pedacinho da série que o Felipe tinha apresentado a mim, que é The Chosen, né, Felipe? Que é a vida de Jesus, dos evangelhos, e ali a gente consegue ver, pelas encenações, pelo talento dos atores, algo que muito provavelmente Jesus fazia com os discípulos. As risadas, os sorrisos, os abraços em amor. Tem muita gente que acha que ele não dava gargalhada. Irmãos, ele era cheio do Espírito de Deus. A Bíblia fala que quando João Batista foi cheio do Espírito no ventre, ele saltava de alegria, irmãos. Então essa imagem do Cristo deprimido, com uma cara fechada, todo o tempo, em todos os momentos, não é bíblico. Ele deixa bem claro no 11, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, a minha alegria, eu sou alegre. Jesus dizendo, e a alegria de vocês seja completa, plena. Busca isso, irmãos. Isso vem também pela palavra. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a de vocês seja completa. Você sabe o que é alegria verdadeira? Você sabe o que é ser alegre de verdade? Essa alegria só existe em Deus e em nenhum outro lugar. Toda a alegria do mundo é momentânea. A gente vê até nessa virada de ano. Que virada michuruca, nem fogos teve direito. Alegria momentânea. Eu vi o vídeo de uma moça em Copacabana, se eu não me engano, filmando os fogos. Veio um rapaz, botou a arma na cara dela e levou o celular dela. Acabou a alegria da menina. Foi filmado. Vejo comentários. Nessa virada beberei até cair. Que droga de alegria é essa? Quando está chegando sexta-feira, beberei e não saberei quando vou parar de beber. Cheirarei tudo o que puder, não tem mais vergonha na cara. É esse tipo de alegria? Dormirei com todas as mulheres que quiserem dormir comigo. Tá bom, isso é alegria? A verdadeira alegria está em Cristo Jesus, irmãos. As pessoas acham que obedecer os mandamentos é algo penoso. Você sabe o que é penoso para um cristão verdadeiro? Pecar. Você que é cristão sabe dessa experiência. O que é penoso? Não são os mandamentos de Deus não, irmãos. Penoso é pecar. É você dormir sabendo que naquele dia esteve em pecado. É você saber que está a semana toda em pecado. Isso para o cristão é penoso. Aí eu entendo não ter gargalhadas e tudo mais. Então essa ideia de que porque tem mandamento é algo pesado é falsa. É falsa. Há uma alegria nos mandamentos também. Não é à toa que eles estão juntos aqui da palavra alegria, irmãos. É só ler o texto direito. Depois que ele fala da alegria, olha o versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Você sabe quem são as duas únicas pessoas no Antigo Testamento? As duas únicas. Não tem outras, não são 3 nem 4, são 2. As duas únicas pessoas no Antigo Testamento que foram chamadas de amigas de Deus. Os 2 únicos homens.
Abraão e Moisés. As únicas pessoas no Antigo Testamento que foram chamadas de amigas de Deus, Abraão e Moisés. Aqui no Novo Testamento a gente vê Jesus dizendo: eu chamo vocês de amigos. É Deus falando aqui. Não é um relacionamento somente de servo e senhor, de escravo e senhor. O Senhor não conta da sua vida para o seu escravo. Nunca faria isso. Mas ele diz: eu chamo vocês de amigo, porque tudo o que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Intimidade. Todos os salvos são amigos de Deus. Todos. Amigos de Cristo. Agora a gente pode dizer: Abraão, não é só você, Abraão, eu também sou amigo de Deus. Não é só Moisés, eu também sou amigo de Deus. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha este mandamento também. Vocês devem ir e darem fruto. Examine-se agora. Examine-se agora. Você está na videira, certo? Você tem dado fruto? Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você tem colhido os frutos através da oração em nome de Jesus? Que se for da vontade de Deus, tudo vai se cumprir por meio da sua oração? Você está tendo a alegria em servir a Cristo Jesus? Você tem amado os seus irmãos? O mandamento é para ir e dar fruto. Não seja inoperante, irmãos, não seja. A palavra é dura, ele corta aquele que não dá fruto. O fruto precisa permanecer. Já estou chegando ao fim. Versículo 17. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Eu já falei isso na igreja. Um dos motivos para a gente se amar é o ódio que a gente recebe. Eu já falei disso. Talvez os mais antigos saibam. Um dos motivos para a gente se amar é o ódio que a gente recebe. Já tem muito ódio lá fora sobre nós. Que haja amor aqui entre nós. E que a gente possa colher esse fruto. Nós sabemos que a partir do versículo 18 ele vai falar sobre o ódio do mundo. Olha o 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Vocês estão vendo o ódio que está caindo sobre a igreja no mundo? Só cego não percebe. No fundo, a batalha deles é contra a gente, irmãos. A batalha deles não é contra capitalismo, coisa nenhuma. Isso é mentira. Isso é mentira. Eles são financiados pelos grandes capitalistas do mundo. Toda pauta anticristã é financiada por quem? Por pobre? Não. Por grandes capitalistas. Estamos sendo amordaçados. Eu lembro de quando quando ele apanhou dos homens, ele ficou feliz por ter apanhado dos homens, porque aquilo era uma das evidências de que ele estava na verdade. Falar a verdade hoje, cumprindo o mandamento de Deus, já é motivo dos outros odiar você. Então não estranhe se alguém disser para você: olha, eu não aguento ouvir a sua voz, eu não aguento ouvir você, eu não aguento ouvir o que você prega. Você está passando pelo que Jesus passava. Olha um dos motivos pelos quais Jesus era perseguido. João 7,7. Rapidamente. João 7,7. Olha um dos motivos. Se você tiver com a caneta, pode até marcar. João 7,7 diz assim: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia,
porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Porque eu dou testemunho de que o que o mundo faz é mal. É muito ódio sobre nós. Eu já senti um pouco desse ódio, irmãos. É porque eu não conto. Agora, fechando o sermão, se você focar a sua vida cristã em agradar a todos, você estará desagradando a Cristo. Cuidado com isso. A coisa está tão feia que até de criança de 8 anos estamos recebendo ódio pelo que a gente prega. Estão mandando a gente rever as Escrituras e fazer uma nova análise. Eu vi um debate essa semana, eu fiquei vendo o debate de uma apóstata com um pastor. E ela dizendo, vocês precisam fazer sim uma nova análise das Escrituras, porque o mundo está mudando e nós vamos engolir vocês. Olha isso. E o pastor ficou olhando para ela. E ela diz, é uma nova era, é um novo modo de pensar, e a igreja tem que se amoldar a isso sim. E ela se diz pastora. Precisamos rever a análise, ou rever a Escritura e fazer uma nova análise, para caber todos aqui. Todos. LGBTQIAZ+. Tempos terríveis estão vindo. E no debate eu vi o pastor cheio de dedo, porque tudo é processo, tudo é ofensa. Está chegando o tempo de quando a gente disser assim diz o Senhor, seremos processados e perseguidos. O mundo nos odeia e ponto final. É Jesus que está dizendo na palavra dele. Para de achar porque um pastor é odiado que ele é falso, não. Olha o versículo 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Eles não conhecem aquele que me enviou. E por isso eles tratarão assim vocês por causa do meu nome. O principal odiado aqui é Cristo, porque ele enfrentou o pecado do mundo. Por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele enfrentou Herodes e morreu. Nós estamos vivendo numa era de ou você é valente ou entrega o seu posto. Não se amolde a esse mundo, irmãos e irmãs. Não se amolde só para ganhar a pessoa. Não se amolde, fale a verdade, pregue a verdade. Não se amolde só para receber elogios. Não se amolde ao mundo. E esse é um dos frutos. A gente recebe o ódio do mundo, mas o amor de Deus está em nós. Que a gente não retroceda, que a gente permaneça. E se você por acaso tem odiado as verdades do Senhor, eu convido você ao arrependimento, para que você veja que há sim uma grande rebelião contra Deus, um grande ódio contra Deus. E eu falo sem sombra de dúvidas, o lugar certo para se estar é na igreja do Senhor, sem sombra de dúvida. O lugar certo a se estar é em Cristo, que é a videira verdadeira. Dê as costas para o mundo e volte-se para Deus. Creia no Evangelho que é a verdade. Recebam o ódio do mundo, mas recebam o amor dos irmãos. E eu termino meu sermão com a frase e a fala de Jesus Cristo. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu amei a vocês. Isso é uma linguagem familiar. O amor aqui é da família cristã. Outros textos dizem, ame o seu próximo como a si mesmo. Engloba todas as pessoas, mas nesse texto não. O texto é familiar.
tem um pai, tem um filho, tem a família de Deus. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Que a gente venha nos confortar, porque estamos prestes a receber grande ódio do mundo. E que eu não receba de vocês e vocês não recebam de mim. Que de mim vocês só recebam amor. E que de vocês eu só receba amor e refrigério. Porque não é fácil, mas Deus é por nós. Que o Senhor tenha te abençoado e te encorajado a persistir, a estar em Cristo, a dar fruto, a pregar a palavra, a enfrentar o mundo, ser odiado por Ele e amado por Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fique de pé. Eu quero orar por você.